Olá pessoal, meu nome é Jander, eu sou um dos pastores da Igreja Fogo de Pelotas e essa é a quarta live sobre o tema relacionado à família, dentro da série Raízes que nós estamos nos propondo a trazer fundamentos de princípios que devem reger a nossa vida. Estamos falando sobre o tema família e hoje especificamente eu quero falar para vocês sobre o papel do homem e da mulher dentro da estrutura familiar. Na primeira live falamos sobre genericamente como Deus vê a família, como Deus protege a família com a sua presença. Vimos também na segunda live sobre o romance à maneira de Deus, quais são os valores e fundamentos desse caminho para chegar até o casamento. Na terceira live falamos sobre o casamento, como Deus percebe o casamento e como Ele entende que devemos permanecer nessa aliança de casamento. E hoje eu quero falar um pouco então desses papéis dentro do casamento, acerca do homem e da mulher. Então eu quero começar aqui falando um pouco dos papéis do homem. A palavra de Deus, ela traz distinções em relação ao que Deus espera do homem e da mulher dentro do casamento. Ainda que algumas funções se assemelhem, existem algumas diferenças que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Bom, nós observamos que em Gênesis, no capítulo 2, versículo 15, quando Deus deu as funções do que o homem e a mulher deveriam fazer no jardim, para o homem, ele declara as funções de lavrar e cuidar o jardim, antes da mulher ser formada por meio da costela de Adão. Então são duas funções que Deus já largou direto para Adão no jardim do Éden. Sabe, quando a gente fala de lavrar, nós estamos falando de prover, porque quando alguém lavra uma lavoura, ele está arrancando daquele lugar provisão, e cuidar significa proteger. Então, são duas funções que Deus entregou para o homem antes de Eva naquele lugar aparecer. Então é importante que a gente perceba que existe uma expectativa de Deus usar o homem como sendo aquele que será o canal da provisão e o canal da proteção sobre a sua família, sobre a sua mulher. Não que Deus não fará isso com a mulher, mas a gente percebe que a Bíblia traz essa orientação muito direcionada aos homens. E outra coisa que a gente percebe também é que Deus escolheu os homens para que eles pudessem liderar as suas famílias. Deus escolheu a liderança do homem, o governo do homem sobre a sua casa, como a forma como ele se manifestaria naquela família. E a palavra de Deus diz em Romanos, no capítulo 5, versículo 12, algo muito interessante que as pessoas também têm dúvida, né? O pecado entrou no mundo pela mulher ou pelo homem? Não que isso tenha alguma importância, mas isso traz alguns entendimentos em relação a esse papel de liderança. Porque, na verdade, aqui em Romanos, o apóstolo Paulo diz, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Ora, por que o pecado entrou pelo homem e não foi pela mulher? Não foi a mulher que pegou a fruta da árvore do bem e do mal, o fruto, e deu a Adão, e Adão ela comeu e depois entregou a Adão. Por que o pecado entrou pelo homem e não entrou pela mulher? Porque, na verdade, quando Eva comeu o fruto proibido, não aconteceu nada. Nada. O relato bíblico mostra que ela comeu e ela não se viu ela não se sentiu diferente do que ela estava antes. Mas quando ela deu a fruta para Adão e Adão comeu daquela fruta, a Bíblia fala, ambos se perceberam que estavam nus, se envergonharam, se esconderam. Por quê? Porque a autoridade que Deus estabeleceu naquele jardim para trazer proteção e governo foi Adão. Deus disse a Adão, você vai ser o líder desse lugar. É sua responsabilidade. Esse jardim é sua responsabilidade. Aí quando Deus veio questionar Adão, perguntou, e aí, o que aconteceu, Adão? Deus sabia que Eva que comeu o fruto primeiro, mas ele não veio em Eva, ele veio em Adão. Por quê? Porque ele escolheu o homem como líder. E ele fala, Adão, o que aconteceu? E Adão diz, a mulher que tu me deu. Ele transfere a liderança dele para a mulher. Em vez dele assumir a culpa do erro que eles cometeram, ele transfere a sua liderança para a sua mulher. E é assim que nós enxergamos esse padrão bíblico de que Deus escolheu a liderança do homem para o governo do lar. Eu vou explicar isso para não ficar mal entendidos, porque hoje vivemos numa sociedade que tem muitos conflitos em relação a esses papéis. E claro, o tempo que eu tenho aqui para fazer essa live é curto e nós não vamos conseguir detalhar essas coisas. Mas eu vou tentar trazer uma explicação
para que nós entendamos o padrão bíblico daquilo que nós estamos aqui fundamentando. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3, o apóstolo Paulo declara: quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo. O cabeça da mulher é o homem e o cabeça de Cristo é Deus. A palavra cabeça aqui, ela está falando sobre a questão da liderança, né? De ser o líder. Então, o método que Deus escolheu na palavra de Deus como liderança para a família é o homem. E é interessante que em todos os ambientes que nós convivemos, nós temos sempre alguém que é líder. Se nós vamos numa escola, o diretor daquela escola é o líder daquela escola. Se nós temos um time de futebol, o técnico naquele momento do jogo é o líder. Sabe, liderar não é sinônimo de estar acima das pessoas. Liderar não quer dizer que eu sou melhor do que as pessoas, ou que aquela pessoa tem privilégios acima das outras pessoas. Liderar não é isso, e eu quero explicar também um pouco sobre isso, porque a palavra de Deus ela também tem um entendimento sobre o que é ser um líder. Até nessa série Raízes, o apóstolo Marcos explica um pouco sobre essa questão da liderança servidora, né? O que se espera de um líder. Então, na verdade, o que Deus espera de todos os homens é que eles assumam esse papel de liderança servidora no seu lar. Que eles assumam aquilo que Deus os entregou. Sabe, e Deus não vai mudar. Deus não vai entregar a liderança espiritual do lar para a mulher, porque Deus escolheu que o caminho é o homem, e Deus vai insistir nesse caminho. E sabe, o fato de Deus não entregar a liderança espiritual do lar para a mulher, segundo a Bíblia nos mostra, não quer dizer que ele desqualifica a mulher, quer dizer que apenas que ele escolheu o homem para essa liderança. O fato de eu trabalhar na empresa que eu trabalho e eu não ser o líder, não quer dizer que eu estou desqualificado, quer dizer que eu fui escolhido para fazer outras coisas. Então a posição de liderança não está atrelada ao valor das pessoas. A posição de liderança está ligada a uma escolha que alguém que é maior do que eu faz. Então a gente nunca pode atrelar liderança com valor. Liderança é responsabilidade. Responsabilidade. E o homem foi chamado para ser esse líder. E esse papel ele é muito importante, porque o que nós vemos hoje na sociedade é que os homens eles abandonam o lar e acabam entregando a sua liderança para a sua mulher. E que exerce muito bem esse papel, cuidando da casa, dos filhos, trabalhando muitas vezes e trazendo tudo aquilo que aquela casa precisa, porque Deus também é o cabeça da mulher. Deus também exerce sobre a mulher a liderança. Mas a gente sabe que isso traz muita sobrecarga hoje para a família, porque aquele que deveria cuidar, que deveria proteger, que deveria ser canal de provisão para aquela casa, muitas vezes está deitado no sofá, não ajuda em casa, não cuida dos filhos, trabalha muito pouco, acaba ficando muito na sua zona de conforto, porque talvez se casou com uma mulher que já tem um espírito muito forte de liderança e ele faz como Adão, ele entrega a sua liderança para a sua mulher. E muitas vezes aquela casa acaba sofrendo muito, né? Porque obviamente que aquilo que está desalinhado com a vontade de Deus não vai prosperar tanto quanto se prosperaria se realmente Deus fosse o governo daquela casa. E o governo de Deus para uma casa é quando o homem assume o papel da liderança servidora naquela casa. Nós temos alguns exemplos interessantes na Bíblia. O primeiro é Adão, né? Que na hora de exercer o papel de líder e quando foi questionado sobre a sua fragilidade de liderança, porque ele não cuidou Eva, se ele tivesse cuidado dela, talvez não teria acontecido. Né? Ela foi lá e fez algo que ele nem percebeu. Quando ele foi questionado, ele passou a liderança dele para a mulher, ele não assume responsabilidades. Nós temos um outro exemplo aqui do profeta Eli. O profeta Eli tinha filhos e ele era um profeta em Israel. E os seus filhos se deitavam com as mulheres. Isso é um ato que a Bíblia não recomenda. E Eli fazia vistas grossas. Ele não repreendia os seus filhos. E Deus disse para Eli: porque você não repreende os seus filhos e não exerce a sua liderança, a sua carga profética não vai passar aos seus filhos. Eu vou dar a outra pessoa. E essa pessoa foi o profeta Samuel. Ou seja, Eli travou a unção profética da sua geração porque ele foi um homem que abandonou a sua liderança fazendo vistas grossas ao que Deus lhe entregou. E a geração de Eli perdeu uma importante unção profética que eles já tinham há muito tempo, por causa da negligência
da liderança espiritual de Eli. O caso de Abraão também, ele teve alguns momentos, alguns deslizes, né? Porque ele sucumbiu, por exemplo, aos desejos da sua esposa Sara, que não conseguia engravidar, e Sara convenceu Abraão a se deitar com a sua escrava Agar. Aí Abraão se deitou, aí a escrava teve um filho chamado de Ismael, e aquilo trouxe muitos problemas para Abraão, e esses problemas redundam até hoje, né? Com as gerações que foram nascidas de Ismael e de Isaac, enfim, mas Abraão não consultou a Deus, né? Ele sucumbiu aos desejos da sua mulher, que naquele momento Sara não estava com a revelação de Deus. Em outros momentos ela estava, mas naquele momento ela estava muito ansiosa e ela acabou convencendo o marido a ir por um caminho que não deveria. Então, mais vale um grama de obediência do que uma tonelada de oração, né? Então é importante que nós, os homens, entendamos que nós fomos chamados como líderes espirituais da nossa casa. E teríamos, assim, vários exemplos de homens na Bíblia que, infelizmente, abandonaram esse papel de líder e acabaram, então, passando esse poder para os filhos. Olha, quando um líder não governa, a rebelião vem de baixo, né? Ela vem do povo e acaba trazendo essa desorganização. Quando um homem não governa espiritualmente a sua casa, ele entrega o governo à sua mulher e a seus filhos. Não que eles não tenham capacidade de governar, todos nós temos, mas a bênção de Deus e o fluir de Deus profético desse governo está sobre o homem e não sobre os filhos e a mulher. Então, quando os filhos e a mulher governam a casa, eles fazem, e obviamente que pela ausência do líder, Deus não os abandona, mas não é o modelo natural que Deus escolheu, né? Aquilo fica um modelo de muito esforço e que acaba trazendo bastante prejuízos, tanto para aquela mulher que fica sobrecarregada, como para os filhos que muitas vezes, em um período de muita inocência, acabam tendo que assumir muitas responsabilidades. Muito bem. Tem algumas estatísticas interessantes aqui que quero mostrar para vocês, tá? Quando 100 crianças se convertem, 3 a 4 famílias novas são incorporadas às igrejas. Quando 100 mulheres se convertem, isso é uma estatística, 17 famílias novas são incorporadas à igreja. Quando 100 homens se convertem, 93 famílias novas são incorporadas à igreja. Interessante, né? Essas estatísticas mostram realmente que existe algo sobre os homens que realmente os fazem trazer um governo que atrai muitas pessoas para esse tipo de governo espiritual. Agora vocês percebam o seguinte, que essa força de governo no homem ela é tão forte que os homens que estão desalinhados de Deus usam a força e a unção que têm para destruição. Sabia que de cada 10 pessoas que usam drogas, 9 são homens? Você sabia que de cada 10 pessoas que se embriagam, 9 são homens? Cada 10 pessoas que cometem crime, 9 são homens. Cada 10 alunos reprovados numa escola, 7 são homens. E cada 10 pessoas que se matam, se suicidam, 8 são homens. Por que será que os homens estão dentro de um quadro de violência, suicídio e morte tão grande? Sabe por quê? Porque Satanás, que é o inimigo de Deus, sabe que se ele amarrar o líder, se ele colocar o líder que Deus escolheu para baixo, se ele matar o líder, ele corrompe e ele destrói toda a família. Então os presídios estão lotados de homens. A violência está lotada de figuras masculinas. Por quê? Porque neles existe uma unção, uma graça de Deus para governar, para conquistar, para lutar. E quando esses homens estão desalinhados, eles usam todo o poder que Deus deu para eles contra aqueles que eles deveriam proteger. Então, essa função do homem de ser o canal da provisão de Deus e da proteção de Deus é algo que Deus estabeleceu sobre qualquer homem, seja ele cristão ou não cristão. Outra função que Deus deu aos homens também é de amar as suas mulheres. Amar não é um sentimento, amar é um mandamento. Amar não é um sentimento apenas, é um mandamento, né? Amar é fazer o bem maior para os outros. Todo homem deve amar a sua esposa. E a gente ama sabendo se aquilo que nós estamos fazendo faz bem para aquela pessoa. Então, muitas vezes você aprendeu a amar as pessoas que são seus colegas de trabalho, seus colegas de futebol, e não é a mesma forma que você deve tratar sua mulher, porque ela não é o seu colega de trabalho ou de futebol. Ela é uma outra pessoa diferente de você e que ela deve receber amor de uma forma diferente. Então, nós temos que aprender a amar as nossas mulheres. Em Efésios 5:25 fala: maridos,
amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Tá, e como é que Cristo amou a igreja? Primeiro, ele deu a sua vida pela igreja. E ele não somente deu a sua vida pela igreja, mas ele nunca abandonou essa igreja. Então, o padrão de Deus para o amor dos homens é que nós devemos amar nossas mulheres como Cristo amou a igreja. O padrão do homem é muito maior. As responsabilidades do homem na Bíblia são muito maiores que a da mulher. Tanto que eu vou falar mais sobre homens aqui e menos sobre as mulheres. Por quê? Porque o líder tem muito mais responsabilidades. O líder é chamado a muito mais deveres. O liderado, ele tem menos deveres. Então, o homem na Bíblia tem um lugar em que Deus o posicionou igual ao de Cristo. Ele deve amar a sua mulher, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, na minha casa, eu como homem, a minha liderança é uma liderança servidora. Como é que Cristo amou a igreja? Um dia os discípulos estavam lutando lá para quem seria o líder. Jesus chegou e disse, então tá, tirem os sapatos que eu vou lavar os pés de vocês. Por quê? Não, eu quero mostrar para vocês que aqui eu sou o líder. E o líder lava os pés. Talvez não faça sentido nenhum lavar pés para você, mas naquele tempo somente uma pessoa lavava os pés dos outros. Essa pessoa era um escravo. E Jesus falou, eu quero que vocês entendam quem é o líder aqui. O líder aqui sou eu. Sentem-se que eu vou lavar os pés de vocês. Então na sua casa eu vou mostrar quem é o líder. Senta aí minha esposa, eu vou te fazer um cafezinho, eu vou lavar a louça. Eu vou varrer o pátio, eu vou pintar a casa. Eu vou botar as crianças para dormir. Eu vou mostrar aqui nessa casa quem é o líder. Vai lá e desfruta e deixa que eu vou conduzir essa casa. Isso é liderança servidora. Essa liderança é a liderança que Jesus chamou todos os homens a servir, a dar a sua vida pela sua família. Outro papel que Deus chama os homens é ser amante de suas esposas. Nenhum homem deveria ter relacionamento conjugal fora do casamento. Isso é adultério, é prostituição. A Bíblia desaconselha isso. Nós devemos ser amantes da nossa esposa. E obviamente que sexualmente as esposas têm uma resposta diferente da nossa. Nós temos que entender o mundo feminino para que possamos ser amantes das nossas esposas de forma a cuidá-las, de forma a preservar aquilo que nelas é importante. Nós, os homens, naturalmente, não sabemos amar as mulheres adequadamente. Nós somos muito brutos, somos muitas vezes deselegantes com as palavras que usamos, com a força que nós temos às vezes nas mãos, no braço, e muitas vezes nós não conseguimos expressar o amor que elas merecem. Só que a Bíblia declara que nós temos que amar a nossa mulher. E em 1 Coríntios aqui 7, 3, 4 fala assim, marido, conceda à sua esposa o que lhe é devido. Você deve conceder a ela o que é devido. E aqui ele fala sobre que a mulher é a parte mais frágil dessa relação. Frágil em quê? Não quer dizer que ela é frágil no sentido de ela não ser capaz de, ou que ela não é forte, não. Mas todo mundo sabe que fisiologicamente o corpo de uma mulher é mais frágil que o corpo de um homem. Se botar um jogador de vôlei da seleção masculina jogando com a seleção feminina, as mulheres não vão aceitar, porque a força daquele homem batendo na bola pode machucar aquelas mulheres, mesmo sendo atletas. Então a fragilidade é que existe uma fragilidade na mulher que no homem não tem. E isso é fisiológico. Isso não é uma diferença que desqualifica a mulher. Então nós devemos saber disso. E nós devemos cuidar das nossas mulheres, sendo a parte mais frágil nesse sentido. Sabendo que às vezes emocionalmente elas são mais fragilizadas. Por quê? Porque elas têm uma fisiologia que nós não temos. Elas têm hormônios no seu corpo que nós não temos. Então elas têm momentos que precisam ser cuidadas, amadas, compreendidas. É essa fragilidade que a Bíblia está falando. Não colocando a mulher inferior ao homem. Não é isso. A Bíblia fala que Deus deseja que o homem seja provedor da sua família. E é interessante, né? Porque a Bíblia diz, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. O homem tem que deixar o papai e a mamãe. Tem que deixar lá a comidinha da mamãe, o quartinho da mamãe, a casa da mamãe, do papai e se lançar. Deus tem uma casa para você, o seu carro, Deus tem o seu terreno, Deus tem tudo para a sua vida. Mas você vai ter que ter coragem de fechar aquela porta da sua casa e dizer, pai e mãe, agora é comigo. Se você não deixa, você não se une. Se você não deixar pai e mãe, você nunca vai se unir com ninguém. Deixar não significa abandonar, significa desvincular-se emocionalmente para se vincular emocionalmente a outra pessoa que vai ser a sua prioridade. É trocar prioridades, não é abandonar a família. Mas o homem que não consegue deixar pai e mãe nunca vai se unir a uma mulher.
Então, nós devemos deixar, arriscar. Por quê? Porque Deus tem para nós a provisão que é da nossa casa. Se Deus deu para o seu pai uma casa, Ele vai te dar também. Se Deus deu um carro para o seu pai, Ele vai lhe dar também. Há uma provisão para você. É o que eu digo para o meu filho. Eu digo, na minha casa tem uma provisão que é minha. Então, se você ficar aqui, você vai desfrutar da minha provisão. Mas quando você sair dessa casa, Deus tem uma provisão para você, que eu não sei qual é, talvez maior que a minha. Você só vai saber o dia que você sair daqui. Enquanto você estiver aqui, você está debaixo da minha provisão, do meu teto, e você está limitado na sua missão. Mas isso é um ato que nós devemos ter fé para fazer. Então todo homem deve ser o canal da provisão de Deus, não o provedor, porque Deus é o provedor, mas Deus quer que você seja canal dessa provisão. Não que a sua mulher não será, mas Deus deseja também que você seja, e mais ainda que você seja, porque a palavra de Deus declara que Deus vê o homem como líder e todo líder vai atrair provisão para o lugar onde ele lidera. Deus deseja que você seja o protetor da sua esposa. Claro que Deus é protetor dela, mas Ele vai usar você para protegê-la, para cuidar das emoções dela, para ouvir o coração dela, para amá-la, para com seus braços protegê-la e não machucá-la, não violentá-la, não agredi-la com a sua palavra. Todo homem deve ser protetor da sua esposa, é o que a palavra diz. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar o jardim. Lavrar é prover, guardar é proteger. Você deve proteger a sua esposa sempre, em todos os momentos. Você deve orar diariamente com a sua esposa. Você tem orado com a sua mulher? Ou você é aquela pessoa que ora por todo mundo na igreja? Chega em casa, entrega para sua casa o seu pior. Foi gentil o dia inteiro com todo mundo. Chega em casa, entrega o pior para sua mulher, entrega o pior para os seus filhos. Isso não é o que Deus quer. Você deve orar com a sua esposa. Eu tenho ministrado muitos casais. E eu tenho perguntado para as mulheres às vezes, qual é o seu sentimento quando seu marido não ora com você? E são pastoras. Elas dizem, eu me sinto desprotegida. Eu me sinto não amada. Eu me sinto triste quando ele não ora comigo. Eu me sinto desmotivada. Aí eu pergunto para aquele marido que está ali, que é um pastor às vezes, você sabia que a sua esposa sente tudo isso quando você não ora com ela? E ele disse, não, eu não sabia. Eu digo, pois é. Quando você ora com a sua mulher, ela se sente protegida, amada, motivada. Sabe por quê? Porque é isto que Deus quer fazer através da sua vida. Trazer à sua família proteção, afeto, carinho, trazer ensinamento, trazer palavra de Deus para essa família. Deus escolheu os homens para essa tarefa. O papel da mulher. Olha, a mulher é classificada na Bíblia, lá no livro de Gênesis, como auxiliadora e ajudadora do homem. É o que diz em Gênesis capítulo 2, versículo 28. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, uma ajudadora que lhe seja idônea. Vamos lá. Olha, o homem estava sozinho. Deus falou que não era bom que ele estivesse só. Quem é que Deus escolheu para suprir aquele homem, para ajudar aquele homem, para resgatar aquele homem da solidão? Foi a mulher. O melhor de Deus para aquele momento foi a mulher. Então olha a importância da mulher na vida de um homem. Ela completa aquele homem. Ela é o resgate de Deus para aquele homem que cairia em solidão. A mulher foi colocada diante de Deus, diante do homem, para resgatá-lo, para ajudá-lo, para estar ao lado dele. Então Deus fez a mulher para andar ao lado do homem. Então, eu comentei na outra live, né? Não tirou da cabeça para não liderar o homem, não tirou do pé para que o homem não pisasse nela, não tirou ela da frente para não caminhar à frente, não tirou ela das costas para não caminhar atrás do homem. Deus tirou a mulher do seu lugar certo. Auxiliadora, ajudadora, aquela que junto com o homem vai cumprir uma missão sobre essa terra. Então, é muito importante que nós entendamos o papel fundamental que a mulher tem nessa família. Ela tem, diante de Deus, nós somos iguais, somos semelhantes a Deus. Diante de Deus, não há diferença nenhuma entre homens e mulheres. Mas na liderança espiritual, nós já vimos que Deus escolheu o homem. Mas isso não desqualifica em nada o papel da mulher. Olha só que interessante, na Bíblia fala de mulheres fantásticas. A Bíblia nunca
Em nenhum momento ela desqualifica a mulher. Em nenhum momento a Bíblia coloca a mulher numa posição em que ela é inferior ao homem, muito pelo contrário. Deus sempre coloca a mulher em posições sempre de grande destaque. Tanto que o Filho de Deus nasceu do ventre de uma grande mulher. Graças a Maria, que foi obediente, é que Jesus veio ao mundo. E o anjo fala, Maria, cheia de graça, mulher virtuosa, o Pai te escolheu. Foi a maior missão da Bíblia, a maior missão dada a uma pessoa na Bíblia, foi dada a uma mulher. Que é missão maior que receber no ventre o Filho de Deus? Jesus não era filho de José, fisicamente. Ele não era. Maria pariu o Filho de Deus. Então, a Bíblia nunca desqualificou a mulher, em nenhum momento. Vejam só, quando Jesus estava diante de Pôncio Pilatos, Deus deu um sonho à mulher de Pilatos. E quando em Mateus 27:19 fala isso, né? Aí a mulher de Pilatos falou, olha, eu tive um sonho, por favor, não condene esse homem, senão vai cair sobre nós desgraça. Deus deu a revelação à esposa de Pilatos de que aquele que ele estaria punindo era alguém importante. A revelação de Deus veio sobre aquela mulher. E Pôncio Pilatos era um grande líder da época, mas a revelação veio por meio da sua mulher. Ele foi avisado por Deus através da sua mulher. Nós temos a história também em 1 Samuel 25, de Nabal e Abigail. Os exércitos de Davi chegaram na fazenda de Nabal e tiveram fome. E Nabal disse que não alimentaria Davi e seus exércitos. E Davi falou, então eu vou entrar agora e vou matar esse cara. E Abigail chegou e trouxe comida àquele exército e falou, rei Davi, por favor, meu marido não sabe o que está fazendo. Comam aqui. Ela trouxe comida àquele exército para que eles comessem, porque a sua família seria devastada. Deus usou aquela mulher para não trazer tragédia e morte a toda a sua casa. E sabe, nós temos milhares de relatos na Bíblia de mulheres que Deus usou como profetas, como grandes líderes e como mulheres que foram altamente usadas para grandes missões de Deus em relação ao povo de Israel. Então, só para mostrar que o fato de dentro da família, a mulher ser ajudadora, a conselheira, não a desqualifica de forma nenhuma. Outra coisa que a Bíblia declara é que como o marido é o líder da casa, é o cabeça da casa, a mulher deve estar submissa ao seu marido. E isso, obviamente, que traz muitos problemas nesses conceitos atuais, né? Porque hoje em dia existe uma luta contra o preconceito, contra a violência doméstica, né? E muitas vezes a mulher tem estado realmente solitária na casa, sustentando a família, os filhos, e realmente tem havido muita ausência masculina em casa, e as mulheres hoje sofrem bastante com muitas coisas que são equivocadas pela postura, muitas vezes machista dos homens, e tudo isso é condenado na Bíblia, porque nunca Deus desejou e orientou os homens a serem figuras machistas e opressoras. O que Deus orienta é serem servidores, é liderança servidora. Mas, de qualquer forma, a palavra submissão na Bíblia, ela está dizendo que a mulher, ela junto com seu marido, cumprem uma missão. Ambos estão unidos, lado a lado, para cumprir uma missão, um propósito. É nesse sentido. Então, por exemplo, eu aqui na Igreja Fogo, eu sou um dos pastores da casa. O líder é o apóstolo Marcos. E eu, junto com ele, estou submisso à sua liderança, porque nós estamos cumprindo uma missão. Hoje, por exemplo, eu estou aqui fazendo as lives. E isso não desqualifica o meu papel. Apenas me coloca ao lado da minha liderança, cumprindo a mesma missão ao qual nós fomos chamados. Isso não nos faz grandes ou pequenos, nos faz apenas pessoas que entenderam o seu papel. A palavra de Deus fala em 1 Pedro 3:1, mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra de Deus, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da sua esposa. Aqui está falando que mesmo que o marido não seja cristão, ou que não seja crente, isso não desqualifica aquilo que Deus o chamou para ser líder e não desqualifica aquilo que Deus escolheu em relação à família. Esse texto também às vezes tem um pouquinho de controvérsias aí em termos de entendimento, né? Quando fala sem palavra alguma, né? Mas na verdade a gente sabe que às vezes a gente numa discussão, numa briga, ou quando uma pessoa está às vezes fora de si, às vezes a melhor forma de fazer é a gente às vezes ficar quieto, porque aquilo baixa o furor da outra pessoa e muitas vezes a gente consegue até ser mais sábio não falando do que falando, né? Mas aqui a Bíblia não está dizendo de forma alguma que as mulheres não devem falar ou contestar ou
lutar por aquilo que elas acreditam, mas ela está orientando que às vezes, quando a pessoa está realmente fora de si, às vezes é melhor a gente, sem nenhuma palavra, passar por sábio do que às vezes rebater e entrar na briga e às vezes causar mais conflito e mais confusão. Então é mais nesse sentido, mas esse versículo está dizendo que mesmo que o seu marido não seja alguém cristão e você é cristã, igual a liderança espiritual está sobre a sua vida, sobre a vida dele, do homem, para trazer governo sobre a sua casa. Outra coisa importante também é que a gente tem que entender que em matéria de submissão, né, que não é algo que a Bíblia recomenda apenas para as mulheres, mas a Bíblia recomenda submissão para qualquer pessoa que tem um líder, né? Numa empresa, os empregados, numa escola, para os alunos, para os professores, enfim, a submissão significa estar debaixo de uma liderança, tá? Não estar oprimido por, mas estar debaixo de. E nós sabemos que o maior exemplo de submissão que nós temos é Jesus, né? Porque ele mesmo sendo Deus, a Bíblia diz que ele se fez menor que os homens e ele ainda assim, sendo Deus, no meio de nós, ele submeteu. Ele não quis governar sobre os homens, ele não quis impor a sua autoridade sobre os homens, tanto que ele mostrou para os discípulos que o verdadeiro líder é aquele que serve. Então, quando se fala em submissão, a pessoa que nos ensina a ser submissos é Jesus. Ele é o modelo de submissão, ele é o modelo de liderança. Então, que nós não confundamos a orientação bíblica de submissão como sendo algo que não seja uma submissão por amor, né? Por respeito. A palavra de Deus orienta que nós devemos ser submissos a toda a autoridade, né? Submisso no sentido de respeitar e de estar sujeito naquilo que é de lei, né? Outra coisa que a Bíblia recomenda também é que a mulher deve ser uma administradora. Em Provérbios capítulo 31, o texto é enorme, né? E fala o quanto essa mulher tem que administrar os bens, a casa, os filhos, a sua empresa. Então, Provérbios 31 fala de uma mulher ativa, empresária, que não é aquela dada ao gasto excessivo, mas aquela que sabe controlar os gastos, sabe, junto com a sua família, controlar tudo para que não haja dívidas que fiquem, digamos assim, controlando aquela casa, né? Então, a gente entende que a Bíblia recomenda que a mulher também seja uma boa administradora. Também recomenda os homens, né? Mas em Provérbios 31, a clareza disso sobre as mulheres, porque naquele tempo a vida era uma vida em que a mulher administrava mais a casa e o homem saía para cuidar o gado e a lavoura, na época bíblica. Então, havia essa orientação de que a mulher ficava administrando o lar de uma forma como Provérbios 31 declara aqui. E também a mulher deve ser amante do seu marido. Então, a gente sabe que esse assunto tem muitas coisas para falar, mas quando uma mulher entende que ela é amante do seu marido e que o seu marido necessita desse amor, né, romântico, ela acaba protegendo o seu marido daquelas tentações que naturalmente a gente sabe que todos têm, mas que os homens são mais afetados com isso, né? Com a pornografia, com aquilo que a sociedade muitas vezes traz, que a gente sabe que os homens são muito mais afetados do que as mulheres. Então essa questão da mulher entender que ela precisa ser amante do seu esposo e que ela precisa se doar para aquele marido, né? Assim como ele se doa para ela, com carinho, com afeto, isso protege o casamento, protege o lar e faz com que a vida conjugal também fique mais estável. A gente sabe que há problemas, né, muitos nessas áreas em relação à liderança do homem. Nós não estamos aqui defendendo nenhum tipo de alusão ao preconceito ou de diminuição do papel da mulher ou valorizando mais o homem do que a mulher. Não é isso que nós queremos fazer. A gente só está querendo dizer que os fundamentos bíblicos eles trazem alguns papéis espirituais e algumas orientações da palavra de Deus sobre como o homem e a mulher devem se comportar dentro do meio familiar. É claro que hoje nós temos a sociedade que traz proteção, muito às mulheres, pelo fato de ter muitas vezes a figura masculina como sendo um agente que traz muita violência e traz muita opressão sobre o lar. Mas também, por outro lado, nós também sabemos que há muitos homens que não fazem isso. Há muitos homens que são protetores, que são carinhosos, que são aqueles parceiros das mulheres e que acabam sendo homens que refletem o que a Bíblia diz, né? O que a Bíblia orienta. Então, essa palavra apenas ela traz uma motivação para que nós sejamos como Jesus é. Resumidamente, tudo isso que eu falei aqui, nós poderíamos resumir em que eu como homem tenho que ser como Jesus foi. Mas você como mulher tem que ser como Jesus foi.
Se nós tivermos Jesus como nosso padrão de vida, nós vamos cumprir os nossos papéis de uma forma muito mais plena e de uma forma muito mais saudável para todos que nos rodeiam. Gostaria de orar por você e de abençoar a sua vida e dizer que Deus ama tanto homens quanto mulheres e que para Deus não há diferença nenhuma entre nós e que homens e mulheres foram e serão sempre usados por Deus para fazer as suas maravilhas e para operar grandes milagres. E eu quero abençoar a sua vida. Eu quero agradecer ao Senhor por esse momento. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esses homens e mulheres que me escutam, que são pessoas que o Senhor tem levantado na sua casa, no seu trabalho, onde quer que eles estejam, para serem líderes fortes, para serem pessoas que têm uma palavra de transformação, para serem pais que têm cuidado dos seus filhos e têm trazido paz à sua família. Por isso eu quero abençoar cada homem e cada mulher e que a tua perfeita vontade se estabeleça na vida deles e que o Senhor possa trazer entendimento sobre os seus papéis e que eles obtenham da palavra de Deus a revelação de tudo aquilo que o Senhor deseja sobre as suas vidas, que é uma vida de amor e de aceitação mútua, e que nós possamos viver do Senhor este amor na nossa casa, na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido.